que eu não estou atendendo, participando da reunião, a gente vê que às vezes tem irmãs que colocam um véu e ficam trabalhando na casa, cozinhando, no tanque. Eu acho que você tem que entender assim, se você tiver no trabalho, lá numa empresa, ouvindo a reunião, você não vai colocar o véu. Não tem sentido. O teu cabelo foi dado no lugar do véu. Se nós fôssemos analisar a palavra a Bíblia Exatamente. Sagrada, irmão, aqui na Bíblia fala que o véu é para orar e profetizar. Então, se estiver orando para a mulher, nesse momento, tendo oportunidade de colocar o véu, tudo bem. É que a igreja nossa, ela adaptou o véu do início ao fim do culto para as irmãs, para não ter que ficar tirando, colocando, tirando e colocando. Mas dentro da Bíblia fala aqui que o véu é dado para orar ou profetizar. Não é para o momento que está, por exemplo, na pregação da palavra, biblicamente dizendo que poderia a mulher tirar o véu. Mas para que não fique aquela situação, né? Você imagina, os irmãos, uma igreja com 300 irmãs, tira, põe, tira o véu, coloca o véu para orar, tira o véu, entendeu? Então, assim, já adaptou o véu do início ao fim do culto. É bonito, maravilhoso. Mas estando fora dali, tá? Tá na casa, tá na cozinha, tá cozinhando, não tem necessidade de colocar o véu, até porque o teu cabelo foi dado no lugar de véu. Agora, se a irmã estiver aqui na frente, eu vejo que várias irmãs que separam esse horário da reunião, que Deus preparou, está tranquilo, está em casa. Irmã Janes aí agora, ó. Irmã Janes está ali. Tá? A irmã Janes, ela está ali sentadinha com o véuzinho dela. Sim. Aí, eu acho que a serva de Deus sente melhor estar com o véu diante de Deus, essa parte. É tão gostoso, eu acredito que seja maravilhoso. Mas está ali, está concentrada. Agora, se estiver trabalhando, varrendo, está lá, não tem, irmãos, por quê? E senão é perigoso, por exemplo, está cozinhando, é perigoso queimar, tem um risco de fogo. E nem por isso, porque não tem sentido, perde o seu sentido. Tem que estar ali. Se a irmã, e a gente sabe que a grande maioria das irmãs que estão aqui participando da reunião, ou irmãos, não estão sentados, parados. Estão em casa, fazendo, porque é um horário de trabalho, é um horário de que está ali correndo, fazendo alguma coisa já. Então, põe o celular ali na cozinha, põe no vitrô e vai fazendo o serviço de casa. Louvado seja Deus, é o que eu sempre falo. O importante é que a mente está ligada, está ouvindo a reunião, a mente está ligada, porque não tem como você ligar também uma reunião aqui, para ouvir aqui, 10 pessoas aqui, 3, 4 pessoas do lado conversando, batendo papo, e você prestando atenção lá e aqui. Não tem sentido, irmãos. Eu também acho que tem certas coisas que a gente, vamos dizer, ninguém está atrás de conexão, de número de pessoas. Até para a pessoa não fica diante de Deus, não fica saudável diante de Deus. Você está ligado à reunião aqui, numa mesa e batendo papo com 3, 4. Deus não precisa da nossa frequência, Deus não precisa do nosso like, precisa de nada, Deus. O Senhor quer que nós tenhamos a nossa mente ligada. Então, assim, pode estar irmã trabalhando, andando. Eu já vi aqui irmãos trabalhando, eu vi até irmãos, uma policial uma vez trabalhando dentro do carro de polícia, ouvindo reunião. Achei muito bom. Então, assim, é muito livre, né? Basta a comunhão. Não tem essa necessidade. Eu acho que está na palavra de Deus. Teu cabelo foi dado um lugar de véu para esses momentos, irmãos, para esse momento. Então, vamos evitar, até porque você imagina alguém da família que não é crente, né? Fala, olha, você cozinhando, limpando a casa, varrendo, de véu. Se a irmã estiver agora no trabalho, tem várias irmãs que estão trabalhando agora, irmãos, principalmente irmãs de irmãs, né? Trabalhando numa loja. Ela não é obrigada a colocar véu. Ela está lá numa empresa, lá trabalhando no fundo, lá, põe o celularzinho ali quietinho, está ouvindo com fone de ouvido, e pode, o trabalho dela permite aquilo, ela está ali. A comunhão, ouvindo a reunião, ela não tem por que pôr véu.
cabelo dela foi dado em lugar de véu. Então, irmãos, é só uma questão, a gente fala aqui, para as irmãs que às vezes sentem esse peso de achar que tem que usar o véu trabalhando na sua casa, quando está participando da reunião, tira esse peso da tua consciência. Tira esse peso, porque você vai estar dentro da palavra de Deus. O teu cabelo é dado em lugar de véu para esses momentos, tá? Porque se nós fôssemos seguir, é só para orar e profetizar. Mas a igreja adotou ele do início ao fim do culto para as irmãs. Então, tanto é que muitas vezes os irmãos pedem, quando acaba o culto, para as irmãs tirar o véu, né? Antigamente falava muito isso, hoje não fala mais. Pessoas, acabar o culto, já tirar o véu, porque o pessoal ficava se saudando, todo mundo com véu, ou se abraçando, não tem sentido. Véu, irmãos, não é. Véu é uma coisa para nós, para as irmãs usarem como sinal ali de humildade, né? Diante de Deus está cobrindo, o cabelo já foi dado para isso, mas nós vimos isso no passado, eu acredito que hoje em dia, eu não tenho ouvido mais, muitas pessoas usavam véu, tinham o véu como quase que uma idolatria. Nós já vimos testemunhos, irmãos, onde a pessoa pegou um véu, colocou em cima de uma ferida para curar. O véu não é Cristo, o véu não é o Espírito Santo, ele não representa Jesus. A pessoa pegar um véu e falar, não, Deus vai te libertar dessa dor de cabeça, colocar o véu. Algumas coisas aconteceram no passado com os apóstolos, com Pedro, mas são coisas que aconteceram lá atrás, não no dia de hoje. Não tinha como ele ir, manda meu lenço lá e fala que aqui está indo como se fosse a minha oração. Não é o poder, porque o poder é de Deus. Então, assim, as pessoas pegavam, vimos, com certeza que tem muitos irmãos que ouviram muitas obras assim, pessoas contando obras que... Aí falar, mas Deus não libertou? O irmão está falando assim, mas Deus não libertou? Libertou pela fé que a pessoa estava, não pelo véu. O véu não representa o poder de Deus. Não representa. O que representa o poder de Deus na terra, sabe o que é? É o Espírito Santo. Ele é o representante de Deus na terra, que entra nos corações e faz obras e milagres. Então, irmãos, a gente tem percebido que as coisas vão passando de gerações e gerações, sem que as pessoas aprendam. É mãe ensinando criança, filha. A gente vê, irmãos, criancinha na igreja, menininha de 2 aninhos, 1 ano e meio já de véu. Menininha está lá brincando com a bonequinha, mas a irmã vai lá e bota um véu na cabeça da criança, deixa ela no chão, sentada no chão, brincando no banco, brincando com a bonequinha dela, e põe um véu na criança. Não tem sentido isso. É como se o véu fosse assim, se eu não estiver de véu, Deus não me ama. Deus não está me vendo. Uma criancinha, deixa o dia que ela se tornar uma mocinha, que ela vai querer usar o véu para orar. Mas não imponha o costume. Sabe por quê, irmãos? A gente tem visto, eu me considero novo, mas eu acompanhei muita coisa na minha casa, vendo as histórias chegando, as histórias cristãs, sabe, irmãos? Histórias de vida. A gente deparava com tanta coisa. Tudo, irmãos, olha, eu acho que quase todos. Os filhos pressionados por pais a ser crente, o resultado é 0 conversão. Filho que pai foi pressionado por pai à igreja, e eu tenho famílias que eu conheço que os pais espancavam os filhos para poder ir na igreja. Se soubesse que tinha ido no cultinho de jovens, mas no meio do caminho desviou, foi para o campo de futebol, e alguém chegava e contava para a mãe, batia com fio de ferro no filho, porque não foi no culto de jovens. Você sabe o que aconteceu? Ficou nenhum dentro da igreja.
A gente conquista filho com amor, carinho, fazendo eles entender o que é beleza da graça de Jesus. Vai orar em casa? Pede para o filho fazer uma oração. Filho, ora por nós. Vamos orar no almoço? Vai criando na criança aquele desejo gostoso de ser crente, irmãos. Não vergonha de ser crente. As crianças mais tá mudando muito. Não sei se acontece com os irmãos, mas todas as cidades, os irmãos têm falado, tem poucos jovens nas igrejas. Os jovens não estão desapareceram das igrejas. Eles vão com o terreno numa cidade, mas os cultos à noite, você acaba o culto, antigamente você olhava aquele grupinho lá, o grupinho aqui, conversando. Tinham cidades, principalmente São Paulo, que tinha muito carrinho de pipoca, a mulherada lá comendo pipoca na frente da igreja, aquela... Não acha mais. Muitos, principalmente uma geração anterior a essa que está agora, foram pressionados demais. Meninas obrigadas a ter cabelo abaixo da cintura, despontado. Meninos que não podiam colocar uma bermuda para jogar um tênis, para jogar um futebol. Uma pressão, como se esse fosse o jugo de Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Se perguntar aqui, para levantar a mão aqui, quem tem alguém da família que não largou da igreja, eu tenho certeza que não vai caber mãozinha levantando aqui. Muitos jovens, muitos irmãos que foram embora das igrejas por pressão. Não pressão do ministério, pressão dos pais, para que os filhos tivessem uma conduta, para que essa conduta deles fosse mostrada para o ministério. Os filhos têm que dar exemplo, os filhos têm que ser assim, as meninas com os cabelos despontados, passando vergonha nas escolas, sendo tirado sarro. Isso não é mostrar ser crente, irmão. Isso não é mostrar. Mostrar ser crente é teu filho entrar na escola sorridente, e as pessoas saberem que ele é um cristão, e quando o amiguinho está do lado dele, precisando comer um lanchinho, ele divide o lanche dele e fala, vamos comer comigo? E as pessoas começam a olhar ele diferente, porque vê dentro do coração dele que ele é diferente. E onde você frequenta? Você vai em alguma igreja? Eu vou na congregação cristã no Brasil. Eu quero ir lá um dia com você, porque vê que é uma pessoa especial, zeloso e de boas obras. Mas o que acontece, irmãos? As meninas na escola sofrendo humilhação, vergonha, num cantinho, escondidinha. As meninas tudo brincando, as mocinhas tudo brincando na quadra, vai brincar de vôlei, vai brincar disso. Verdade. A menina Verdade, escondida lá num verdade. canto, a menina escondida num canto de saia, não pode brincar porque a mãe não deixa brincar, porque isso, porque aquilo. O que acontece? Cresce um adulto cheio de problemas, depressivo, rejeitado, cheio de problemas. Mas não é isso ser cristão. Ser cristão é saber conviver com as pessoas, conviver com alegria, demonstrando que você é uma pessoa de paz, que a menina é uma menina de paz, uma menina alegre, feliz, que ela chega no ambiente, ela conversa, todo mundo gosta dela, mas não, fica lá isolada, daqui a pouco está com depressão, tem que ir no psicólogo, se tiver dinheiro, vai no psiquiatra, se não tiver dinheiro, acaba ficando aí esperando, porque no SUS não atendem atendimento, e vai. Aí vai esse monte de problemas, irmãos. Não deixa acontecer isso com os filhos, nossos filhos. Não vamos deixar acontecer isso com nossos filhos, irmãos. Colocar sobre eles aquilo que nós achamos que tem que ser. Porque o jugo de Jesus é leve, é suave. O Cristo que pregam, algumas pessoas pregam, não é o Cristo da cruz. Não é o Cristo da cruz. Ele é leve. Ele olhou para uma prostituta e perdoou o pecado dela. Ele olhou para um bandido na cruz, ao lado dele, na hora da morte, e falou, hoje tu estarás comigo no paraíso.
Irmão, vocês acham que Jesus andava, a multidão andava com ele, Jesus ficava corrigindo as pessoas? Ô, fulano, não vou fazer milagre em você porque você está com a roupa muito curta. Ô, fulano, não vou fazer milagre em você porque você está com a barba muito grande. Exatamente. Vocês acham isso, irmãos? Jesus é amor, é misericórdia. Irmãos, meu filho mais velho tem amizade com os amigos dele, a maioria dos amigos deles não são da igreja. Não são. Acho que quase todos, quase que 100%. São colegas aqui, vizinhos nossos, onde a gente mora, cresceram junto aqui. Mas eles sabem, todos eles sabem que ele é crente. E que sábado ele vai na igreja com nós. Sexta-feira ele gosta de sair com os amigos. Ele chegou de viagem ontem à noite, onde ele mora, queria ter aula hoje, voltou mais cedo. Hoje sai com os amigos. Chega tarde da noite. Eu troco umas mensagens. Não, pai, estou aqui na casa do fulano, estou ali e tal. Tá tudo certo. Amanhã à noite ele vai na igreja comigo. Ele gosta. Entendeu, irmãos? Então, assim, se eu pressionar, não vai sair com os amigos. Vai ter comigo na igreja, 3, 4 vezes comigo na igreja, na semana. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Ó, aperta aqui, ó. Descasca uma banana e aperta ela assim, ó, para você ver. Fecha bem a mão. Põe a banana dentro. Pode cortar ela em 2. Põe a banana dentro e aperta ela. Bem apertado. O que você vai fazer? O que vai acontecer? Ela vai sair por tudo quanto é lugar, mas ela vai sair. É assim. Aperta, filho, para você ver. Aperta, neto. Ele vai escapar da sua mão. Você nunca mais vai colocar ele de volta na tua mão. Então, irmãos, vamos ser mais soltos, mais livres, sem peso. Tem pai e mãe colocando criança de 3, 4 anos, uma santidade em criança de 3, 4 anos. Eu vou dizer para os irmãos, eu fico triste quando eu vejo, tem gente que acha maravilhoso. E eu posso até receber crítica por isso. Não tem problema. Eu fico triste quando eu vejo um menininho de 3, 4, 5 anos de terno e gravata na igreja, irmão. Não gosto. Sabe por quê? Porque eu já vi. Eu tenho 52 anos, não tenho problema falar a minha idade. Mas eu já vi vários e vários. Porque eu nasci e até o momento dentro da igreja. Então, estou há 52 anos dentro da igreja. Então, já vi vários e vários de 3, 4, 5 anos, 6 aninhos, 7 aninhos de terno na igreja. Não estão mais na igreja. Estão no mundo. Nós tínhamos um na nossa cidade, de pequenininho, terno e gravata, pregava para todo lado, em visita e pregava. Oh, Deus abençoe. Nossa, que festa, irmão. Deus deu a palavra para aquele menino. Tem gente que acha lindo isso. Menino levantou, tem 7 anos, levantou e pregou tudo. Pregou tudo o quê? Pregou o quê? O povo se emocionou porque é uma criança que levantou? Jesus, com 12 anos, estava discutindo a respeito da Bíblia Sagrada entre os entendidos, mas aqui está pregando para eles, mas porque Jesus era um estudioso da Bíblia. Jesus era rabino. E rabino estuda a Bíblia desde criança. Pentateuco, Então ele né? Que ele sabia. estava discutindo, é isso mesmo. Glória a Ele Deus. sabia da Bíblia Sagrada, então entendia do que estava falando. Estava lá discutindo a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Então, irmãos, criança pequenininha lá, pregador, que dó. Com 15 anos, largou tudo, foi para o mundo, virou travesti numa rua da cidade. Eu lembro disso claramente. Não vou dizer que isso está acontecendo com todos, pelo amor de Deus, irmãos. É uma história, um fato que estou contando. Morreu depois de AIDS, uma doença. Dó.
Quanto à alma dele, Deus sabe. Quanto à alma dele pode alcançar a vida eterna. Isso não cabe a mim. Porque se tem um momento que pode receber perdão de todos os pecados, até o último segundo da vida, está lá, no último segundo, fala, Senhor Jesus, me perdoe por todos os meus pecados. Acabou, não cabe a mim. Mas, irmãos, eu não consegui ver até hoje um que permaneceu, que de 3, 4 anos, pai e mãe colocando terno e gravata. Não faça isso para os teus filhos. Criança com 3 aninhos, 4 aninhos, terno e gravata na igreja. Ainda faz a criança virar entregador de pedido de oração. Vocês entendem isso? É bonitinho, mas é um peso para a criança que é fora da idade dele. É um peso que não é para a criança. A criança, irmãos, esse dia atrás eu vi numa igreja, um menininho do lado do pai, um culto de 2 horas, o menino ficou sentado do lado do pai, 2 horas, sem se mexer, de terninho e gravata, um menino de 6 aninhos, 7 aninhos. Criança tem que ficar brincando, sentado no chão da igreja, brincando de carrinho, fazendo alguma coisa, escrevendo, pintando, fazendo qualquer coisa. Não dá certo uma criança pequenininha de 4, 5, 6 aninhos ficar 2 horas num culto prestando atenção no que o irmão está pregando. É fora da realidade da criança. A criança tem que viver fases. Fase de brincar, fase de dormir no banco da igreja, de chupar bala, de chupar chiclete na igreja. Compra balinha, compra chiclete, leva para ele, distrai ele, faz ele sentir. A criança tem que sentir aquele 1h30 de culto, como se ali, quando você fala para a criança, vamos na igreja, filho? Vamos, porque ele sabe que vai ser gostoso. Ele vai rabiscar, ele vai escrever, ele vai chupar bala, ele vai chupar chiclete. Agora, pressão, pressão, pressão. A hora que fala para a criança, vamos na igreja, o moleque até treme dentro. Você não sabe, a pessoa não sabe, o menino está tremendo dentro, com signo de pânico. Porque ele vai ficar 1h30 travado, sentado ali, prestando atenção numa palavra que ele não está entendendo nada. Criança nem precisa entender palavras, irmãos. Não precisa entender. A criança é pura. O próprio Senhor Jesus falou que nós temos que ser como as crianças, são puras. Criança não existe mágoa, não existe nada para ele. Criança não precisa pedir perdão, porque para ele não existe mágoa. Criança briga com o outro aqui, em 30 segundos ele já está brincando de novo, porque não existe isso nele. Não existe essa malícia que é criada em nós, adultos. Adultos, sim, ficou com raiva, vai ter que ir lá, voltar lá pedir perdão. Criança não existe. Então, por quê? Uma palavra de perdão para ele não serve. Palavra de amor, não, o amor já está dentro dele. Irmãos, não faça como muitos fizeram. Se a irmã aqui, os irmãos estão ouvindo aqui, muitos vão ouvir isso aqui, que leva filho 5, 6 vezes na semana na igreja. Não faça isso. Não coloque esse peso no teu filho. Sabe por quê? A hora que ele fizer 16, 17 anos, ele vai falar, não vou mais. Eu tive uma cliente, vou contar para os irmãos. É pesado isso. Marlinai, pode contar, né? Marlinai, está ouvindo aí? Amado, está uma delícia o assunto. Eu vou contar para vocês. É o seguinte, irmãos, eu estava lá no fórum, né, ia para uma audiência, a moça chegou para mim assim, falou assim, Fernando, você é evangélico? Eu falei, eu sou cristão. Eu falei, eu sou cristão. Eu costumo falar que eu sou cristão, irmãos. Eu não falo que eu sou evangélico. Eu falo que eu sou cristão. Eu sigo Cristo, eu não sigo o evangelho. Eu sigo Cristo. Sou cristão. Ela, que igreja você vai? Eu falei, eu vou na Congregação Cristã no Brasil. Eu falei, eu que vi uma foto sua num lugar que parecia a congregação mesmo. Ah, Fernando, que legal. Eu também fui da congregação. Eu falei, você foi da congregação? É que estava demorando para a gente entrar na audiência e ficamos ali conversando. Eu falei, mas por que você parou? Parei por causa do meu pai. Olha isso, irmãos, parei por causa do meu pai. Mas por que é isso? Como assim por causa do seu pai? Porque meu pai era um grosso, estúpido.
um homem do mal. E meu pai, eu era organista. Meu pai exigiu que eu fosse organista, batia para ser organista. Então, eu toquei na igreja porque por obrigação dele. E quando chegava em casa, ele era um estúpido, ele xingava, ele era grosso, batia na gente, batia na minha mãe. E lá na igreja, ele era um santão. Nossa, você precisa de ver. Todo mundo tratava meu pai como um crentão, um servo de Deus. Mas em casa era um grosso estúpido. Sabe o que aconteceu? E outra coisa, ele não deixava eu nem colocar tesoura no meu cabelo. O cabelo tinha que estar lá embaixo. O que aconteceu? Que quando eu fiz 17 anos, eu conversei com uma tia minha de fora, ela morava em outra cidade, e falei para ela que se ela deixava eu morar com ela. E meu pai e minha mãe, achando que eu estava, né, com uma boa intenção, deixaram. O que eu fiz? Eu fui embora da casa da minha tia. Cheguei lá, eu cortei o cabelo, bem curtinho, assim. Peguei o cabelo, botei, amarrei ele certinho, botei numa caixa de sapato e mandei para o meu pai de presente. Para ele, fiz uma carta para ele. Qual o cabelo que você queria que eu tivesse? Fica para você. Nunca mais eu pisei na igreja, porque o meu pai me fez mal, porque ele era se apresentava de um jeito na igreja, batia em todo mundo, era um estúpido, um grosso. Eu peguei raiva, tinha que ir na igreja tocar. Ele desde criança, 7 aninhos de idade. Eu falei, mas você não vai mais na igreja? Ele falou, não vou. Hoje eu vou numa outra igreja. Falou o nome da igreja que não precisa falar. Então, irmãos, resolveu isso. O pai bater, o pai massacrar a filha. Irmãos, nós não estamos também que abrir o mundo para os nossos filhos, tá? Aqui não estou dizendo para vocês, a gente tem que ter zelo, zelo. Ah, o filho quer ir numa festinha do amigo. Procura saber se vai ser que tipo de festa, o que vai ter lá, o que não vai ser. Vai, orienta ele, porque ele vai deparar com um mundo de ofertas. E se você pressionando ele demais, você não prepara ele. Você faz com que ele pegue raiva. Irmãos, os bancos da igreja são maravilhosos. Mas as igrejas têm gente, família, que coloca espinho no banco para os filhos, para que nunca mais sentem. Então vamos levar isso com leveza, criar os filhos, ensinando a palavra de Deus, ensinando eles a orar, amar o próximo. Se você gosta de 7 dias por semana na igreja, não tem por que levar o filho pequeno 7 dias por semana na igreja, irmãos. Não tem. Essa criança, a hora que ele puder, ele vai pegar raiva. E duro que a gente está vendo isso com muitos filhos de irmãos. Mas ensina a eles o caminho do Senhor. E onde eles estiverem, eles vão lembrar daquilo. Eu tenho um irmão meu que Deus já recolheu. Mas quando era mocinho, tocava na igreja. Um era batizado, depois parou. Foi para o mundão. Um dia ele falou para mim, falou, olha, eu nunca consegui esquecer da igreja, das coisas boas. Eu estava lá no mundão, na festa, no lugar. Não tinha como, estava dentro de mim. Estava lá dentro. E às vezes, numa boa conversa com alguém, solta coisas boas para as pessoas. Fala de Cristo. Está lá num bar tomando uma com alguém. De repente, do nada, a pessoa meio chateadona, triste, desanimada da vida. Deus toma um moço lá que foi criado com carinho, foi criado a respeito de Jesus. Ele vai falar de Jesus para aquele lá. Ainda é perigoso chamar ele para ir na igreja ainda. E os dois ir juntos. Irmãos, só para encerrar, eu vou contar um assunto rápido para os irmãos. Uma obra que Deus fez. O meu saudoso pai foi visitar uma família de uma irmã, pediu para ele orar para aquela nossa irmã no hospital. E ele falou, vou, assim que der, eu já vou lá. Tá? Assim que der. Como ele poderia entrar? Podia entrar, ter a carteirinha, entrar horários fora da visita? Irmãos, meu pai foi visitar ela, fazer uma oração. Quando meu pai entrou
irmãos, no quarto, era um quarto, e perguntou para o enfermeiro se podia entrar. Eu falei, pode entrar. Meu pai entrou no quarto, a irmã estava... Irmãos, era uma época que hoje já não pode mais, né? Mas isso já é um tempo atrás, né? Agora mudou a lei, não pode mais. A irmã estava acendendo um cigarro lá no quarto do hotel, do hospital. Mas meu pai entrou, ela estava com o cigarro aqui para acender. Ela ficou na hora, meu pai, ela ficou na hora, catou, escondeu. Mas o meu pai viu e falou para ela, ô irmã, a irmã ia fumar? Ah, irmão, me perdoa, irmão, me perdoa. Eu falei, não, eu estou perguntando só se a irmã ia fumar. Ah, irmão, me perdoa, eu vi isso. Não, eu só estou querendo saber, a irmã ia fumar? Eu ia, irmão. Então, irmã, por favor, a irmã acende o cigarro e fuma. Não, irmão, pelo amor de Deus, vou fumar na frente do irmão, esse vício que eu tenho. Irmã, a irmã ia fumar na presença de Deus? Não ia? Deus é onipresente, onisciente. O Espírito Santo está aqui na Terra para saber levar tudo para Deus o que está acontecendo. A irmã não ia fumar? Ia. Então a irmã fuma. Não, irmão, não vou fumar. Tá bom. Eu vim aqui orar para a irmã, que a irmã pediu oração. Se a irmã não fumar, eu não vou orar. Porque a irmã ia fumar diante de Deus. E eu, se a irmã não fumar agora, eu vou me sentir mal? Porque eu vou me sentir maior que Deus? Porque diante de Deus a irmã ia fumar, e diante de mim não pode fumar? Então eu não posso orar, porque eu vou estar aceitando que eu sou maior que Deus. Então eu vou embora. A irmã acende o cigarro e fuma. Depois que a irmã fumar, eu oro. Ah, irmão. A irmã que sabe. Ah, aí pegou o cigarro e acendeu, deu uma tragada, mas não conseguiu. Ah, irmão, perdoe, tá? Não consigo fumar. Tá bom, pode apagar. Agora eu sei. A irmã, pelo menos a irmã iniciou fumo, começou a fumar. Porque eu não sentiria bem em orar para a irmã, sabendo que diante de Deus a irmã poderia fumar e diante de mim não. Eu sou menor que Deus. Isso aqui não vai mudar em nada. Verdade. Vamos orar. Orou, irmãos. E coisa linda, Deus libertou a irmã tanto da enfermidade quanto do vício do cigarro. Verdade. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha o que o amor faz na nossa vida. Então, juntando com tudo isso que foi falado aqui, vamos tratar um aos outros, os filhos, os vizinhos, amigos, com amor, com leveza. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que ele quer que a terra conheça. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que falou assim, ai daqueles que criarem um novo evangelho. E tem gente criando um novo evangelho. O evangelho que mata, o evangelho que faz parte de política, o evangelho que sobe em palanque, e não se mistura. Cristo Jesus não conviveu com Pilatos, Jesus não conviveu com Herodes, Jesus esteve entre o povo simples pregando a palavra, o reino da glória de Deus. Vamos tomar cuidado com tudo e vamos só praticar o amor, que é o que ele quer para nós. Até aqui, senti de falar. Deus abençoe a todos os irmãos. E Deus seja louvado da minha parte. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Zinari. Não sei se tem mais algum irmão aí. Amém, Fernando, amém. Exatamente isso. Eu fico feliz em poder ouvir você falando sobre essa parte e nós estamos fazendo oração pelos jovens, todos eles com quadros de psicopatia, são 10 jovens. Psicopatia, opressão, depressão, ansiedade, e a gente tem contato e tem relação com os pais desses jovens, né? A gente conversa, eles me mandam mensagens e a gente tem acesso a saber como está indo a cura deles. E uma das mães me disse o seguinte, eu daria tudo para voltar lá atrás e não ter feito o que eu fiz com os meus filhos, que foi o que o meu pai fez comigo.
obrigá-los a chegar na igreja, sentar como estátua lá dentro, não usar bermuda, os meninos não poder jogar uma bola, não poder fazer, não, e ficaram a casa toda depressiva. Ah, foi então, foi ir para a igreja que deixou eles depressivos? Não, não foi. Foi o jeito que você levou eles à igreja, a obrigação que você colocou sobre essas crianças, a situação de opressão que eles vivem lá dentro é que fazem eles ficar dessa forma. Os nossos jovens, eu não posso falar de outra denominação, estou falando da nossa, da Congregação Cristã do Brasil, a igreja que eu frequento. E ninguém pode dizer que eu estou mentindo, eles são tristes. Eles não têm nada que motive eles a ser crente. Eles são jovens tristes, que a gente vê declarações deles. Eu tinha uma loja de instrumentos, então eu recebia aos finais de semana jovens de outras denominações empolgados para arrumarem os dias do louvor, eles iam louvar, então eles iam ali na loja, eles compravam cordas de guitarras, de violão, era aquele negócio, a gente via eles ali com os líderes deles, e a gente via aqueles meninos felizes. Alguns conversavam comigo, mas eles tinham uma leveza para servir a Deus de bermuda. Já não, nós não. Nós temos que ter um padrão, nem sorrir não pode, dependendo você não pode sorrir. Você tem que ser o povo, aí entendem que o povo zeloso e de boas obras é esse povo que não sorri, que veste bem, na verdade não tem boas obras porque estão todos sofrendo. Tenho conhecimento de uma irmã aqui da salinha também, infelizmente ela conheceu esse projeto tão maravilhoso já tarde, e ela foi me contar. Chegou um dia na casa dela, a filha auxiliar de jovens, organista, a menina estava pendurada no caibro da casa, enforcada. E uma carta embaixo dizendo que ela vivia uma vida que não era dela, que era da mãe dela. Uma vida que era do pai. Ela nunca queria ser organista. Ela é daqui dessa linha, essa irmã. Ela nunca queria ser organista, ela nunca queria ser nada. E levou a menina, assim, a menina entrou em um quadro depressivo, onde a mãe não sabia, e ela chegou, a menina tinha se suicidado. Isso foi ano passado, na pandemia, foi em 2020. Se ela tivesse aberto os olhos e olhado para a filha dela. E nós, dentro da nossa casa também, nós convivemos com isso, e opressão também. Um dos meus sobrinhos opressos, porque doutrinas de homens, doutrinas e mais doutrinas, e nós não ensinamos a leveza para os nossos filhos. Como o Fernando disse a respeito da criação dos nossos filhos, nós não queremos eles no mundão, não é isso, mas nós queremos que eles sirvam a Cristo. Os meus filhos, eles estão indicados ao Evangelho, tanto um como o outro. E eu quero dizer para vocês assim, de coração, a Emily chegou para mim esses dias e falou: mamãe, tem um rapaz querendo namorar comigo. Filha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele conhece Cristo Jesus? Mamãe, ele é de uma outra denominação. Você já conversou com ele? Porque nós temos que ser bem claros com os nossos filhos, tá? Quem tiver aí com esses tabu, já era. Vocês vão ver filhos sofridos e pesquisando na internet, lá eles vão encontrar coisas bem diferentes. E eu falei para ela: filha, você sabe que se ele não tem costume de cristão, vai chegar uma hora que ele pode querer ter relação com você. Você sabe que esse risco corre não só lá fora, como dentro das igrejas, mas nós temos um certo medo. Ela disse: mamãe, ele faz parte de uma outra denominação e foi a primeira coisa que nós conversamos. Eu conheço Cristo Jesus, eu jamais farei isso, não por causa da senhora e nem por causa de nada, porque eu conheço a palavra de Deus. A senhora sabe que é a 5ª vez que eu estou lendo o Novo Testamento. Se eu transgredir e fornicar, eu sei que eu estou pecando contra o meu Deus. Então, o que eu ensinei para minha filha? Eu dei o Evangelho para ela ler. Eu peguei e dei a palavra para ela ler. Eu não falei para ela: olha, cuidado com o seu avô, com a sua avó, a gente tem que respeitar. Mas a única coisa é a verdade. Mamãe, contei isso para a mamãe ontem. Aí eu vi que no início a mamãe ficou meio assim, depois eu falei para ela: só que ela conhece a verdade, mamãe. Qualquer coisa que ela fizer fora já é um problema dela. O João, como o filho do irmão Fernando, ele tem muitos amigos que não são crentes, como tem muitos amigos crentes. João é muito cheio de amizade. E é exatamente como o Fernando diz: tem as horas, sabe entrar, sabe sair. Mas o que a gente faz? Eu acredito que o Fernando faz o mesmo na casa dele. Pega o Novo Testamento, pega a Bíblia e ensina os meninos ao caminho do Senhor sem pressão.
Meus filhos nunca foram pressionados a fazer nada, e pergunte a eles aqui: quem sai de casa sem orar? Quem não lê a palavra de Deus todos os dias? Às vezes, eu com a minha correria toda, até falto. Quando eu vou ler, já é meia-noite, 1h, eles já leram. É a primeira coisa que eles fazem durante o dia. E nós temos que entender que os nossos filhos, como o Fernando disse, se aperta, põe na mão, segura. E se você soltar, vai embora. Algum irmão aqui da salinha, ele um dia me pediu um conselho. A filha dele ia casar com um jovenzinho que não era crente. Ele estava querendo morrer, a casa dele ia entrar, ia virar uma contenda, ele mais a esposa. Eu falei para ele: para, pelo amor de Deus. Você vai jogar tua filha fora. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho, porque ela não casou com um menino da mesma denominação. Para com isso. Pelo amor de Deus. Nós temos que ser inteligentes, meus amados, e criar os nossos filhos para Deus. Nós temos que criar os nossos filhos para Deus sem medo. Sem medo. Eu digo para vocês, o João Vitor, mas a Emily Vitória, e as minhas meninas também. Elas eu tive mais uma dificuldade de cuidar, porque a mãe delas interrompeu muito o que eu queria ensiná-las. Mas o João Vitor e a Emily Vitória, eles têm um leque aberto. Eles vão cair no buraco se eles quiserem. Porque a palavra de Deus, eles conhecem e não carregam peso de nada. Nada. E não tem também esse quadro aí, que geralmente as crianças que são pressionadas, elas vão crescendo e vão desenvolvendo, que é a opressão, a depressão. Inclusive, uma das mães desse propósito nosso, Fernanda, ela disse para mim o seguinte: é por isso que o meu filho hoje não quer ir para a igreja, porque ela colocava terninho nele, ela obrigava ele ficava lá aquela 1h30 e ele chorava, e ela batia, lá fora batia, e chegava em casa, tá com demônio porque chorou, e assim a coisa ia. E lá atrás, a gente fez isso, as crianças cresceram depressivas. Os meus filhos nunca foram obrigados. Muito pelo contrário. Eu dizia para eles: canseiro, o irmão que vai atender hoje, ele fala demais. Nós falamos muito aqui, mas a gente fala umas coisas boas que vocês vão aprender e nós estamos em casa. Eu já falava: hoje vocês não vão não, porque conversa demais, vocês vão dormir e mamãe está cansada. E hoje, nos dias de hoje, eu digo para vocês: ensine os teus filhos dentro de casa. Não deixe eles ir aprender na igreja, porque só estão ensinando a lei. Se você ensinar dentro de casa, você ensina a graça. A lei é pesada, a lei condena: não corta teu cabelo, usa o vestido no pé, faz isso, faz aquilo outro. Eu sempre fui uma pessoa tida como rebelde, porque eu sou organista. Eu nunca usei manguinha, eu nunca gostei de mangão. Então, eu sempre fui rebelde um pouco. Sempre fui tida como uma pessoa rebelde, porque o que está no meu coração, às vezes, não é que as pessoas, elas não conseguem ver o meu coração. Elas conseguem ver a minha blusinha de manga, sem manga, elas conseguem ver isso, e dentro do meu coração ninguém consegue saber o que realmente tem dentro dele, que é só Cristo Jesus. E por eu ter essa marca de ser rebelde, depois que eu conheci Cristo Jesus, lendo os evangelhos, eu passei a ser duplicadamente rebelde, porque a palavra de Deus não bate com o que a maioria das igrejas ensina, inclusive a nossa. A palavra de Cristo Jesus não choca, ela não diz muitas coisas, são usos e costumes de homens. E Paulo, numa das partes da palavra, ele é bem claro. Ele diz assim, eu não me recordo, li essa semana, mas eu não me recordo onde está escrito. Ele fala assim, não vos deixeis enganar por fábulas judaicas, fábulas de homens. Ideologias e ensinamentos que não são de Deus. Eu nunca enganei os meus filhos, e depois que eu conheci o evangelho, a minha casa foi transformada. Eu não tenho medo hoje, como disse para vocês uns dias atrás, o João tinha me pedido para ir para uma festa, eu falei: vai lá, meu filho, se você puder entrar sem o Espírito Santo lá, oba, porque o Espírito Santo não entra em todo lugar. Vai lá. João chegou, mas na mesma hora ele queria vir embora. Aí se eu falo para ele: não, João, vai não. Você não vai, vocês não, vai. Vai lá, você tem o Espírito Santo. Se for uma coisa que vai te trazer paz, você vai ficar. Se não for, você vai sair fora. Então, nós precisamos criar os nossos filhos com sabedoria, com entendimento, para que seja uma geração curada. Os meus 2 filhos, eles são libertos, e Deus está libertando toda a minha casa, tá?
toda a minha família. Nossos filhos estão em projetos de oração, nossos filhos estão em projetos de leitura bíblica, nossos filhos estão em projetos de aprender a servir a Deus sem peso. Aí muita gente fala para mim assim, ó, você está ensinando uma doutrina nova. Aqui na salinha muita gente pega no meu pé por causa disso. É nova. Realmente é uma doutrina nova, porque Cristo não é isso que as pessoas ensinam. O Senhor disse a mim, vinde a mim todos os que estão oprimidos e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí a gente começou a mostrar para as pessoas que servir a Deus é uma leveza. Aí está todo mundo preocupado. Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? E é isso, meus amados. Receba esses conselhos. Muito obrigada por ter nos escutado. Nós só estamos aqui para fazer o melhor, para que todos vocês vivam essa vida leve como nós vivemos. Porque eu não posso, não sei o Fernando, nem o irmão Dom que está aqui. Mas eu vou falar de mim. Eu sou uma das pessoas mais felizes. Eu não carrego peso nenhum. Se vocês viram, eu sou a pessoa mais leve dessa terra. Claro que eu tenho as minhas aflições, sim, a gente tem as provações do nosso dia. Não nos isenta de ter as nossas provações. Mas uma coisa é certa, eu não carrego peso de homem. Eu sou uma pessoa super. Tenho até que eu não sou bem-vinda em muitos lugares porque eu levo a marca de Cristo Jesus. E a marca de Cristo Jesus, como ele é muito leve, nem todo mundo aceita, porque nós estamos acostumados a sofrer. Sejam felizes, não sofrem, tratem os filhos de vocês com todo respeito, não invadam os celulares dos filhos de vocês. Nós estamos falando de filhos, então vamos lá. Fernando, eu posso falar? Sim, tá. Não estou ouvindo. invadam os smartphones dos filhos de vocês, por favor. Mães, hoje, elas querem dominar, ter senha, ter acesso à vida do filho. Não. Faça com que o celular deles, vocês tenham a senha. Eu tenho a senha do João e da Emily, que eu abro o celular deles a hora que eu quiser. Só que eu não invado a vida deles. Porque nós temos que ter isso. Nós temos que respeitar os nossos filhos para que eles tenham um futuro próspero e você não precisa gastar com um psiquiatra, como o Fernando disse, se você tiver condição. Porque, de repente, você não tem, aí mais tarde você está com um filho preso dentro de um quarto opresso porque você oprimiu. Então, vamos respeitar os nossos filhos, não vamos colocar peso. Uma serva de Deus linda, daqui da salinha também, ela falou para mim, irmã, minha filha está com dificuldade porque meu neto de 7 anos não quer pregar mais, ele está vendo o pai desse jeito. Eu dei conselho a ela, falei, para de fazer isso com esse menino, em nome de Jesus. Deixa esse menino ser gente, ser criança. E ela acatou os conselhos e disse que o neto dela está uma outra pessoa. E assim vai. Nós só precisamos aprender, meus amados, ser inteligentes e não achar que isso teria que ser dito nas igrejas. Só que, como eu não sei o que passa na cabeça dos irmãos, eles não falam. Eu não tenho medo de falar, porque tudo que nós falamos está escrito e é ensinamento da parte de Deus. E o que não está escrito lá, ele nos dá a guia e sabe que o caminho é esse. Mas uma das coisas é muito certa, nós temos que colocar os nossos filhos em Cristo e não em peso de homem. Deus abençoe a todos, muito obrigada por ouvirem, e é contigo, querido. Irmãos, nós a gente não quer dizer que as pessoas não devem, pelo que eu falei a respeito de criança, não deve levar criança à igreja, tem que levar, irmãos, ensinar que devemos louvar a Deus. E quando levar, irmãos, você sabe que eu percebo, às vezes a gente não explica para os filhos o que é um culto. Explica para o filho o que é um culto. Fala, vai na igreja, fala, olha, filho, explica que olha, nós vamos louvar a Deus, cantar. Procura cantar. É tão bom louvar a Deus. Pelo menos assim, essa criança, irmãos, a criança gosta de cantar. Então, explica para ele o porquê que ele está cantando. Que não é só para a satisfação dele ou de alguém, para mostrar para Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Então, que aquele culto seja agradável. E se a criança pequenininha, na hora do testemunho, na hora da palavra, ele quer brincar, deixa ele brincar. Não force uma criança pequena a ter que entender a palavra. Irmãos, assim, mas é importante estar, né, louvando a Deus na igreja, servindo a Deus. Para a criança tenha prazer de estar na igreja, prazer. Esse dia atrás, acho que umas 3 semanas, o meu filho, ele é mais novo, ele dormiu, acho que perdeu um pouco de sono, porque nós fomos na casa do meu cunhado e ele tomou um pouco de café, não tem costume de tomar café, acho que aquilo atrapalhou. Acordei ele de manhã, cedo para ir no cultinho de jovens,
Aí ele falou, pai, eu não queria ir, não, estou com sono. Falei, tá bom, faz o seguinte, eu vou tomar um café, lá para as 10h30, eu vou ficar na mesa ali, lendo alguma coisa, vendo alguma coisa no YouTube, você vai lá 10h30 para a gente ler um pedacinho da Bíblia. Irmãos, 10h30 ele fez, sentou na mesa da cozinha, eu li uma passagem da Bíblia para ele, eu e ele lemos, curtinha, de 10 versos, não lembro se foi a tempestade, eu não lembro agora no momento. Eu li um verso, ele leu outro, terminamos de ler, perguntei para ele, o que você entendeu daqui? Ele tentou explicar para mim, dei uma outra explicação para ele, o que Jesus queria passar para os discípulos a respeito daquilo, tá? Ficamos ali rapidinho também, deu o quê? 15 minutos. Aí, irmãos, é importante que eu incuti nele a palavra de Deus. Ele levantou, foi para o quarto dele, no computador, tá? Na hora do almoço, eu falei para ele, fala para a mamãe o que você aprendeu de manhã. Aí ele explicou para ela rapidinho também, em 30 segundos, né? Porque eles são muito curtos, os jovens, né? Mas importante, irmãos, ele não foi no cultinho de jovens, não tem problema, não obriguei ele a ir, eu não obrigo a ir, eu só falo para eles que é bom eles irem, porque lá eles encontram os amiguinhos, eles vão louvar a Deus, que lá eles podem encontrar uma futura namorada também na igreja, uma coleguinha, os irmãozinhos, amigo. Mas não dá para ir, aproveita aquele minutinho, 10 minutinhos, expliquei um ponto da palavra de Deus. Talvez se ele tivesse ido lá, ele não teria aprendido, porque às vezes estava com sono, não prestou atenção, ia querer baixar a cabeça lá, ficar debruçado, mas foi melhor, entendeu? Então, assim, a gente precisa dosar, irmãos, a vida dos nossos filhos para não perder eles. Muitos pais perderam os filhos para o mundo porque pressionaram demais, a criança não pegou gosto na igreja. Então, vamos fazer com que a igreja é maravilhosa. Vamos fazer com que eles tenham amor à igreja. Carreguem dentro deles o desejo de ir. Quando vá ao culto, mas vai com gosto, está feliz de estar indo. Não pressionado. Entendeu? Irmãos, eu já teve vez, a minha esposa não gostava muito não, mas às vezes teve vez de eles estarem meio cansadinhos, assim, eu sabia que o culto estava muito cheio, e o carro está no estacionamento da igreja, eu já deixei eles no estacionamento do carro. Minha esposa não gostou muito, não, mas eu falei, fica no carro aí, amanhã, mãe já entrou, fica no carro aí. Os dois ficaram lá no carro dormindo, os dois, eram menorzinhos, ficaram lá. Aí depois apareceram lá no meio do culto, lá sentaram do meu lado. Já tinham dormido, né? Agora, estavam com sono, levaram na igreja para ficar dormindo no banco, ficou dormindo no carro. Então, assim, faz com que a criança, os filhos tenham um prazer, que a igreja é maravilhosa, que eles possam carregar esse Cristo Jesus maravilhoso dentro deles, né, irmãos? E propagar Jesus para todos, e não ser aqueles abandonam tudo, porque às vezes pega tanta raiva que ele não só abandona a igreja, ele não vai abandonar a congregação cristã no Brasil, ele abandona tudo, ele abandona Jesus, abandona tudo, por culpa nossa, entendeu? Irmãos, então tá bom, Deus abençoe a todos, e vamos cantar um hino para a gente ficar aí na comunhão mais um pouquinho.